Tá, gente, ó. Então teve 3 respostas C e uma resposta E. Vamos ler o exercício. Ele fala que na indústria farmacêutica é muito comum usar substâncias que vão revestir o medicamento de uso oral, porque elas vão trazer uma série de benefícios, como alteração do sabor em medicamentos que possam ter gosto ruim e melhorar a assimilação dessa substância química que é o medicamento. Então ele fala aqui que alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são usados para garantir que esse fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Aí a gente pode já lembrar daquela aula que a gente teve de sistema digestório. Lembrar que na nossa saliva o pH ali é por volta da neutralidade, no estômago ele é ácido, e no intestino, ele é também perto da neutralidade, ele é um pouquinho básico, tá? Então a gente já sabe aqui que no estômago ele não vai ser liberado, porque no estômago é muito ácido, certo? Ele fala que ele é liberado quando ele entra em contato com solução que tem um pH perto de neutro. Então aí a pergunta dele, ó, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, porque se eu tomo um remédio, eu tenho que absorver ele. Então, eu não posso diminuir a absorção, eu tenho que aumentar a absorção. Tá? Isso para qualquer medicamento. Senão, eu vou tomar o remédio e ele vai ser pelas minhas fezes, não vai adiantar nada. B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. É parecida com a A. Se ele não for solubilizado, ele não vai ser absorvido. E aí eu vou jogar fora esse medicamento. Letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Isso aqui pode estar correto. Porque, como ele falou, que essa cápsula, né, essa proteção de celulose, ela não é liberada no ácido, né? Ela só é liberada em pH neutro. Quando passar pelo estômago, não vai ser afetado, então. Agora D. Permitir a liberação do princípio ativo desse medicamento pela ação das amilases salivares, tá? A nossa amilase salivar é uma enzima que quebra amido e alguns outros carboidratos, mas não digere celulose, tá, gente? Lembra que nós não digerimos celulose. A celulose, que é o carboidrato que forma ali a parede celular das plantas, ele não é digerido por nós, nem pela maioria dos animais, tá? Então, essa resposta ela está incorreta, porque a amilase salivar não vai ajudar a liberar o princípio ativo, porque não vai digerir a celulose, tá? E aí, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Os sais biliares são liberados lá no intestino e têm a função de dissolver gordura, tá? A celulose não é gordura, ela é um polissacarídeo, igual fala aqui no exercício, tá? Então, os sais biliares não vão ajudar nisso. A resposta correta aqui nessa questão é a resposta C, tá? Então, a resposta C que diz que a função desse revestimento de celulose é garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Então, como o estômago é muito ácido, ele fala que essa cápsula de celulose ela resiste a esse pH ácido e vai proteger o medicamento. Tudo bem, João? Você tinha marcado a letra E? Então, beleza. Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual que é essa daqui.
Esse daqui é legal para interpretar gráfico, ó. Então dá uma olhadinha aí, que daqui a pouco eu faço a correção. Todo mundo respondeu a B. E a alternativa correta é a letra B. Então todo mundo acertou, tá, gente? Como que vocês têm que olhar essa questão? Ela é tranquila, só tem que fazer uma interpretação do gráfico. Ele está falando então que aqui eu vou testar um medicamento quimioterápico, ou seja, que é para atacar um tumor. Só que quando eu vou usar um medicamento que vai atacar um tumor, lembra que um tumor são nossas células que se multiplicaram de forma descontrolada, tá? Então eu tenho que atacar essas células tumorais, só que eu tenho que manter as minhas células vivas, tá? Eu não posso ficar prejudicando muito as minhas células, senão eu vou causar um dano em mim mesmo. Então o medicamento ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que atacar aquela célula tumoral e preservar a célula saudável. Aqui no gráfico ele mostra então que as colunas pretas são as células tumorais e as colunas brancas são as células saudáveis. E ali, então, o tamanho da coluna significa a quantidade de células que continuaram vivas. Então, para ver qual quimioterápico vai ser mais eficiente, eu tenho que ver qual que vai matar mais célula tumoral e qual que vai matar muito pouco célula saudável. Ou seja, eu vou ter que olhar nesse gráfico qual coluna de célula tumoral está mais baixa, que quer dizer que ele matou mais células tumorais, e eu vou ter que olhar qual coluna de células saudáveis está mais alta, para ver ali qual medicamento que não está matando tantas células saudáveis. E aí eu vou ter que ver, então, qual dos medicamentos, 1, 2, 3 e 4, que dá o melhor assim, custo-benefício, vamos dizer, né? Ó, o 1, ele tem uma quantidade muito alta ainda de célula tumoral que está viva, está quase aqui no 30, né? O 2, ele já tem uma quantidade menor, né? Então a gente pode ficar aqui entre o 2 e o 3,
Porque o 4 e o 5 também tem grande quantidade de célula tumoral viva. Ele não foi muito eficiente em matar essas células tumorais. Então vamos focar no 2 e no 3, que são com a quantidade menor de células tumorais. Se a gente olhar na célula saudável, o que tem maior quantidade de células saudáveis vivas é o 2, porque o 3 está bem pouquinho também, está lá perto de 10. Então o medicamento 2 é o que mata mais células tumorais e preserva mais as células saudáveis, tá? Então todo mundo acertou, muito bem. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês me falam aqui no chat, tá? Ou liga o microfone. Ó, essa questão. Essa questão é uma questão de conceito, saber o que significa. A gente acabou não falando, por isso que eu coloquei aqui também para falar para vocês o significado disso. Então leiam aí e vejam se vocês sabem responder. Ó, Larissa e João acham que é a letra E, a Giovana acha que é a letra B. Brenda, você acha que é qual? B. Ó, esse exercício, ele fala então que as instituições acadêmicas e de pesquisa estão pegando genes e inserindo nas plantas, tá? E isso vai então dar alguma, como que eu posso dizer? No caso aqui que ele diz, ele quer prevenir a contaminação pela AIDS, tá? A gente tem que entender, a gente tem que saber qual que é o nome da técnica que pega um gene de uma espécie e coloca em outra espécie, como ele está falando aqui. Então, inserir genes no DNA das plantas, tá? Quando eu pego o gene de uma espécie e coloco em outra espécie, essa técnica é chamada de transgenia, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Eu estou pegando o gene de uma determinada espécie e colocando em uma diferente. Isso é um transgênico, tá? Os alimentos transgênicos, eles têm um gene de outra espécie, certo? Isso significa transgênico ou transgenia. Então essa questão ela é simples se você sabe o significado de transgênico, tá bom? Alguma dúvida, gente? Parece que é melhorar. Pode falar, Giovana? Não, eu ia falar que parece que é melhoramento genético, né? Porque tem um objetivo ali de melhorar aquela planta. Só que o nome dessa técnica é transgenia, tá? Melhoramento genético como se fosse assim, a consequência daquilo, vai melhorar a planta.
mas o nome da técnica é transgenia. Você quer falar alguma coisa, Giovana? Eu ia falar isso, eu fiquei em dúvida da BGE também. Ela é a mesma coisa, parecia. Uhum. É que como ele fala dessa técnica, a técnica chama transgenia, tá? Não necessariamente vai dar um melhoramento genético. A transgenia ela pode ser feita para qualquer objetivo, sabe? Se eu quiser fazer uma transgenia, sei lá, para deixar uma. Tem, por exemplo, né, primeiros casos de transgenia, eles faziam uns experimentos assim, por exemplo, fazer uma ovelha ficar fluorescente, igual tipo um vagalume, sabe? Isso não é melhoramento genético, é só transgenia. É só essa técnica de pegar um gene e colocar em outra espécie. Então a técnica chama transgenia, certo? Vamos para a próxima. Letra B. Vamos fazer esse exercício. Vamos ver se vocês conseguem pensar um pouquinho. Porque a gente não falou muito sobre bactérias, né? Então, leem aí e me digam a resposta. Sumiu o slide para vocês, gente? Calma aí que eu tô tentando colocar de novo. Ó, a Brenda falou que acha que é a Coranil.
Tá, eu vou explicar já, Larissa. Sumiu de novo, né? Que droga. Aí, voltou. Ó, esse exercício, ele é fácil, tá, gente? É só que, assim, uma coisa que vocês têm que ir meio preparada pro Enem é que, às vezes, você não tem que saber o assunto, tá? Você tem que, sei lá, dar uma lida ali e tentar interpretar. Você não tem que saber todo o conteúdo que vai cair ali, até porque é muita coisa. Então, você tem que conseguir fazer uma interpretação das imagens ou das informações que estão ali. Então, ele fala que tem um experimento ali do Engelmann que é sobre metabolismo energético. Então, tem esse desenhinho aqui. Vamos olhar só para o desenho. Ó. Aqui eu tenho esse retângulo embaixo que é um microespectro. Ele fala que é uma fonte de luz que dá para ver que tem várias cores. Então, tem uma cor saindo ali de cada local. Na frente de cada uma dessas cores, tem uma alga crescendo, certo? Então eu tenho aqui, ó, filamento de alga verde. São esses retângulos que estão ali em cima. E aí, ao redor dessa alga verde, eu tenho as bactérias crescendo, que são essas bolinhas pretas, tá? E ele quer então saber ali, ó, considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do. E aí a resposta correta aqui é a alternativa E, que é a faixa do vermelho. E por quê? Olha para o desenho aqui. Onde tem maior quantidade de bactérias que cresceram? É aqui no vermelho, né? Ela está toda ali formando uma bola ao redor da alga. Eu tenho maior quantidade de bactérias ali. Isso, então eu consigo já supor que essa alga ela está fazendo maior fotossíntese naquela região. E aí, consequentemente, ela vai produzir mais alimento que aquelas bactérias podem utilizar e vai também produzir mais oxigênio, né? E essas bactérias vão usar esse oxigênio. Por isso que elas crescem ali ao redor daquela região. Então, a cor vermelha é aquela que tem maior taxa de fotossíntese por essa alga. Entenderam? Você vê, não é complicado. Você não tem que saber por que acontece isso. Você tem que só olhar aqui. Tem mais bactéria na vermelha, então a resposta certa é a vermelha, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual que é. Então aqui é a alternativa E. Essa daqui eu não vou fazer com vocês, eu acho, gente. Porque é complicadinha. Ó, vamos só dar uma olhadinha, só para vocês terem uma ideia de como que é. Isso aqui fala de tipo sanguíneo. Vocês sabem sobre tipo sanguíneo? Porque eu não expliquei na aula. Se precisar, eu explico aqui rapidinho. Vocês querem que eu explique um pouquinho de tipo sanguíneo? Ó, o tipo sanguíneo que a gente possui, né, principalmente o ABO, ele é determinado por proteínas que ficam nas nossas hemácias. Lembra que as hemácias são as células do nosso sangue que transportam oxigênio, tá? Então, na membrana dessas células, a gente tem proteínas que vão determinar o nosso tipo sanguíneo. Essas proteínas podem ser A ou B. A gente chama elas de A ou B. E aí vai determinar o tipo A ou o tipo B ou os outros tipos que a gente tem. É bem simples, gente. Ó. Vocês têm que tentar entender como que isso acontece. Se as minhas hemácias têm a proteína A, eu tenho sangue tipo A. Se as minhas hemácias têm proteína B, eu tenho sangue tipo B. Se as minhas hemácias têm proteína A e B, eu tenho sangue tipo AB. Se as minhas hemácias não têm nenhuma dessas proteínas, eu tenho sangue tipo O, tá? Então, no meu caso, eu tenho sangue tipo O. Isso significa que as minhas hemácias não têm essas proteínas na membrana, tá? E aí, quando a gente vai ver ali doador e receptor do tipo sanguíneo, a gente tem que lembrar da nossa aula de imunologia,
que a gente falou que existe um antígeno, né? O antígeno é uma substância estranha no meu corpo e ele pode causar uma resposta imunológica. Então, se eu recebo uma transfusão de sangue e essa transfusão de sangue ela não é compatível com o meu tipo sanguíneo, eu vou ter uma reação imunológica contra esse sangue que eu estou recebendo, como se fosse uma rejeição a um órgão transplantado, tá? É algo que não é meu e está entrando no meu corpo. Então, eu vou gerar uma resposta imune. Para que eu não gere essa resposta imune, o sangue tem que ser compatível. E aí é muito simples, gente. Se eu tenho sangue tipo A, isso significa que minhas hemácias têm a proteína A, tá? Se eu tenho a proteína A no meu corpo normalmente, se eu recebo um sangue que contém também a proteína A, eu não vou ter uma resposta imune, porque é uma proteína que eu tenho, tá? Então o A consegue receber sangue do A, tá? Os mesmos tipos sanguíneos eles podem doar entre si, né? Um sangue tipo A pode doar para o A, B para o B. Agora, se uma pessoa que tem sangue tipo A, ela recebe um sangue tipo B, esse sangue tipo B tem proteína B. E quando a proteína B entrar em contato com o sangue daquela pessoa, ela vai gerar uma resposta imune, porque a proteína B é estranha. Então esse sangue vai ser atacado pelos linfócitos, vai produzir anticorpos contra o sangue que está sendo recebido pelo paciente, tá? Então não pode receber sangue tipo B. O sangue tipo AB, ó, o sangue tipo AB tem as duas proteínas, A e B. Se a pessoa é A, ela só tem a proteína A. Se ela receber um sangue tipo AB, ela está entrando em contato com a proteína B também e vai gerar uma resposta imunológica. Então não vai conseguir receber esse sangue. Se essa pessoa que é do tipo A recebe um sangue tipo o sangue tipo O não tem nenhuma das proteínas. Então vai chegar na pessoa do tipo A e não vai gerar resposta imune nenhuma, tá? Então, fazendo esse raciocínio, a gente consegue saber quem que pode doar para quem. A pessoa que tem sangue tipo A, ela só pode receber sangue tipo A e tipo O. Uma pessoa que tem sangue tipo B só pode receber sangue tipo B e tipo O. Uma pessoa que tem sangue tipo AB pode receber todos os tipos de sangue. E uma pessoa que tem sangue tipo O só pode receber sangue tipo O, porque ela não tem nenhuma proteína normalmente. Qualquer uma, seja A ou seja B que ela receber, vai gerar uma resposta imunológica. Conseguiram entender, gente? Sim ou não? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, né? Tá, ó. Aqui, ó, nessa imagem, eu tenho essa representação, né? Então, o sangue tipo A, tipo B, tipo AB, deixa eu abrir aqui maior. Abriu aqui, ó. Então, eu tenho sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. O sangue tipo A tem a proteína A nas hemácias. O sangue tipo B tem a proteína B, que está aqui o quadradinho. O sangue tipo AB possui as duas proteínas, olha só nas hemácias. Que tem sangue tipo O, não tem nenhuma, tá? Agora, cadê aquela imagem que eu queria? Aqui, ó. Quem pode doar para quem? O sangue que é tipo O,
ele não tem nenhuma proteína. Então eu posso doar esse sangue tipo O para todo mundo, porque não vai gerar resposta imune em ninguém. Então o sangue tipo O pode doar para o O, para o A, para o B e para o AB. A pessoa que tem sangue tipo A, ela contém a proteína A. Então ela só vai poder doar para alguém que já tem o sangue tipo A ou para alguém que tem sangue tipo AB, porque ela não vai reconhecer a proteína A como estranha. Quem tem sangue tipo B só pode doar para B e para quem é AB, porque esse AB também tem a proteína B, que não vai ser estranha. Agora o sangue AB, ele tem as duas proteínas, então eu só posso doar AB para quem também é AB. E o receptor aqui que a gente falou, né? Sangue tipo O não tem nenhuma proteína, então só pode receber sangue que também não tenha nenhuma, que é o sangue tipo O. Quem tem sangue tipo A só pode receber ou proteína A, que está no sangue A, ou nenhuma, que está no sangue tipo O. A mesma coisa para B. E no caso do AB, ele pode receber todos, porque ele já tem todas as proteínas, então nenhuma pode gerar resposta imunológica nele, tá? Então, se vocês quiserem depois pegar essas imagens e fazer esses esqueminhas para vocês tentarem lembrar um pouco melhor como que é esse esquema, façam que é interessante para vocês conseguirem saber, então, quem pode doar qual tipo de sangue, quem pode receber, tá? Ó, vamos passar para esse exercício aqui, certo? Então, leiam também e coloquem aqui no chat qual é a resposta correta. Tá, então vamos lá, gente. Todos colocaram o E. A Larissa ficou em dúvida entre a B também. Então vamos dar uma olhadinha. Esse exercício é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele começa a falar de respiração celular. Então é um assunto que é um pouquinho mais difícil. Então ele fala aqui de uma substância que é o 2,4-dinitrofenol. Ele é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a ou ao. E aí a gente tem as 5 alternativas, né? Então ele fala aqui, ó, alternativa A,
obstrução da cadeia respiratória. Em nenhum momento ele fala que você bloqueou, parou, obstruiu a cadeia respiratória, tá? Então essa resposta está errada. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs. Lembra que o ciclo de Krebs acontece antes da cadeia de elétrons, tá? Então eu vou mostrar depois a nossa aula para vocês lembrarem. Só que o ciclo de Krebs é uma etapa antes. A gente não está nessa etapa, a gente está na cadeia transportadora de elétrons. Letra C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. O acetil-CoA, ela vai entrar no ciclo de Krebs, então também não tem a ver com cadeia respiratória. Outra, a D. Inibição da glicólise. A glicólise é a primeira etapa de todas, é a quebra da glicose até formar piruvato. Então também está errado. Alternativa E. Redução da produção de ATP. Das 5 alternativas, a única que tem a ver com a cadeia de elétrons é a produção de ATP, porque é lá que produz ATP, tá? Então essa é a resposta correta. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Por quê? Se eu diminuo a minha produção de ATP, eu vou tentar produzir cada vez mais. E aí pensa comigo, ó. Eu quebro uma molécula de glicose para produzir uma quantidade de ATPs. Só que se eu estou usando esse 2,4 de nitrofenol e ele está bloqueando a formação de ATP, eu vou fazer o quê? Eu vou consumir mais glicose para conseguir então gerar esse ATP que está ficando deficiente por causa desse composto, certo? Então eu vou consumir mais glicose, vou consumir ali mais nutrientes. E isso então vai levar ao emagrecimento, como ele fala, mas tem esses efeitos letais que por isso não pode usar esse composto, tá? Nem tudo é tão fácil assim, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente relembrar só um pouquinho como que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs não, a respiração celular, né? Tá aparecendo para vocês, né, gente? Ó. Então, a respiração celular ela tem essas 3 etapas, né? A glicólise, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons. Então, a glicólise é a quebra da glicose até piruvato. O piruvato, ele entra na mitocôndria, se transforma em acetil-CoA e passa pelo ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu produzo NADH e FADH2. Essas moléculas vão para a cadeia de transporte de elétrons e aqui elas levam à formação de ATP, tá? Então, o exercício, ele falou de glicólise, falou de ciclo de Krebs, falou de acetil-CoA, tudo que acontece antes da cadeia transportadora de elétrons, tá? A cadeia de transporte de elétrons, ela está na última etapa aqui, olha só. Então, eu tenho aqui as proteínas que vão bombear hidrogênio, como ele falou, dos prótons. Aquele composto, o 2,4 de nitrofenol, ele rouba esses hidrogênios que estão aqui, tá? E aí esse hidrogênio, ele consegue voltar para cá. Se ele consegue voltar para cá com a ajuda daquela substância química, significa que o hidrogênio ele não vai passar mais pela ATP sintase. E é quando ele passa pela ATP sintase que produz ATP, lembra disso? Lembra que o hidrogênio ele é um íon e nenhum íon consegue atravessar a membrana. Aqui eu tenho uma membrana, né? Ó. Então, se ele foi bombeado para cá, ele não consegue voltar pela membrana. Ele só consegue voltar pela ATP sintase. E quando ele passa por aqui, a ATP sintase gira, e aí quando ela gira, ela junta o ADP com o fosfato e produz ATP. Se com essa substância química eu consigo fazer com que o hidrogênio volte para dentro aqui da matriz mitocondrial, ele não passa pela ATP sintase e não produz ATP. Eu vou ter uma deficiência de ATP e, portanto, eu vou consumir uma quantidade maior de glicose para tentar suprir essa deficiência de ATP no final. Tá bom, gente? Percebam, né, que vocês não tinham que lembrar de tudo isso para resolver a questão. Mas é bom a gente revisar, né, já que a gente teve agora essa oportunidade. Mas isso é para vocês perceberem que o Enem ele não vai ser tão exigente quanto ao conteúdo,
mas você tem que tentar ter um raciocínio e tentar lembrar as coisas assim. Você vê que lembrando, só que essas etapas, elas não fazem parte da cadeia respiratória, né? Lembrando que o ciclo de Krebs é antes, acetil-CoA é antes, glicólise é antes, vocês já eliminavam as alternativas, tá? Então é só ler e interpretar direitinho que vocês conseguem resolver as questões, tá, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver qual que a gente vai falar agora. Eu acho que dá tempo de falar de duas ainda. Acho que a gente pode falar dessas duas aqui. Vamos lá. Ó. Então, essa daqui. Essa eu vou ler com vocês também, aí vocês já colocam aqui para a gente tentar ir um pouquinho mais rápido, que nosso tempo está acabando. Ó. Com base nos experimentos das plantas de Mendel, que a gente viu bastante, né? Foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, da segregação e da distribuição independente. Ok. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares distintos de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Essa é a segunda lei de Mendel, né? Ela fala que fatores diferentes se separam de modo independente. Então, se eu tenho um gene que vai determinar lá, a gente usa esse exemplo, se eu tenho um gene para a cor da pele e para a cor do cabelo, eles se separam de modo independente. Se eu tenho cabelo preto com olho preto, não quer dizer que meu filho vai ter cabelo preto com olho preto, porque o meu gene de cabelo e meu gene de olho, da cor do olho, eles vão se separar de modo independente. Então eu posso ter combinações. Eu posso ficar com o cabelo preto, só que com o olho azul. Essas combinações elas podem existir porque os genes se separam de modo independente, certo? Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade, tá? Por quê? E aí tem as cinco alternativas. Então leiam aí e respondam. A Giovana acha que é a letra A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. E o João acha que é a letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Larissa e Brenda, o que vocês acham? Tá, a Brenda não sabe, Larissa. Letra A. Tá, gente. O único que acertou foi o João, tá? Não se preocupem, porque eu não falei isso em aula, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente não viu. Por isso mesmo eu coloquei aqui, pra gente falar agora, tá? Existe uma coisa chamada linkage, ou genes ligados, que são genes que estão muito próximos, tá? E aí é a alternativa D. Genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Quanto mais perto dois genes estiverem um do outro, mais difícil é de eles se separarem, tá? Então, se eu tenho, agora eu vou chutar, hein, gente, não quer dizer que isso é verdade. Se eu tenho, por exemplo, um gene que vai determinar, deixa eu pensar, a quantidade de dedos que eu tenho na mão, e um gene que vai determinar, sei lá, a quantidade de dentes que eu tenho, se eles estão um do ladinho do outro, eles não vão se separar, tá? Então eles vão sempre juntos. Eu não vou ter segregação independente, tá? Eles vão sempre juntos. Significa que esse gameta, quando chegar lá no filho, ele vai então fazer com que o filho tenha essa combinação, não vai ter mistura, tá? Esses genes eles não vão se separar,
porque eles estão muito próximos um do outro. Tá bom, gente? Então isso é uma coisa que a gente não falou em aula, deixei para falar agora porque não deu tempo. Então, quando a gente fala de lei de Mendel, segunda lei de Mendel, que a gente está falando de segregação independente, que os genes se separam, é se eles estiverem longe um do outro no cromossomo. Se eles estiverem muito próximos, eles não vão se separar. Tá bom, gente? Então, essa é uma observação para vocês, porque não deu tempo de falar isso em aula. Tá? Ó, alternativa D. Vamos passar, deixa eu ver, para essa daqui, ó. Se der tempo, a gente volta na outra, tá? Ela fala: a eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. A gente não estudou nada de hormônios, né? Suas formas recombinantes, ó, recombinante é uma técnica de biologia molecular. Significa que eu pego um gene, por exemplo, desse hormônio, faço modificações em laboratório e coloco para uma bactéria produzir esse hormônio, tá? Então, só para vocês já terem mais um conceito aí. Por exemplo, igual a insulina, tá? É feito assim, pega meu gene, põe numa bactéria, a bactéria que produz insulina. Então, suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping, ou seja, que vai melhorar a capacidade física daquele atleta. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Qual que é a resposta correta, gente? Essa é fácil, tá? O João falou que é a C, oxigênio para aumento da produção de ATP. Essa aqui é outra coisa, vocês não têm que saber função de eritropoetina, vocês não têm que saber o que o hormônio faz, por que os rins produzem, tá? É só vocês interpretarem direitinho. Deixa eu ver, João C, Larissa C, Giovana C, Brenda coloca a sua aí, tá? Brenda C também, muito bem, oxigênio. Ele fala, olha só, ele está falando tudo que vocês têm que saber. Vocês não têm que saber para que a eritropoetina serve. Ele fala, a eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. O que são eritrócitos? Alguém me fala, gente. São eritrócitos? Eritrócitos são as mesmas coisas que as hemácias, tá? Eu mandei no chat para vocês 3 sinônimos de eritrócitos, hemácias, glóbulos vermelhos. São as células que transportam o oxigênio, tá? Se a eritropoetina influencia a maturação das hemácias, eu vou ter mais hemácias. Hemácias transportam oxigênio, consequentemente eu tenho um aumento do transporte de oxigênio, alternativa C, certo? Essa questão é bem fácil, todos vocês acertaram. Se vocês não lembravam o que significa eritrócito, agora vocês lembram, significa hemácias, tá? Alguma dúvida, gente? Então, beleza, ó. Vamos acabar por agora, porque não dá mais tempo. Vocês podem fazer os exercícios, tá? Continuem fazendo. Se tiver dúvida, me manda mensagem, tá? Que eu ajudo vocês. Agora, essa foi a nossa última aula antes do Enem, tá? Então, se vocês quiserem alguma coisa, gente, vocês podem conversar comigo pra gente tentar combinar algum horário assim à tarde para fazer mais exercícios se vocês quiserem, tá? Então, só a gente combinar que a gente pode fazer. Mas, oficialmente, essa é a nossa última aula antes do Enem. Então, eu desejo uma boa sorte para todos vocês.
Vocês têm que fazer a prova com calma, ler direitinho, não se preocupem, não fiquem nervosos se vocês não souberem aquele conteúdo, tá? Vocês viram agora que vocês não têm que saber todo o conteúdo. Às vezes lembrar uma coisa ou outra, às vezes só interpretar a imagem, interpretar o gráfico, vocês conseguem resolver a maior parte das questões. Então, ter calma e ter paciência é uma das principais coisas para fazer o Enem. Ou para fazer qualquer vestibular que é muito grande, tem muitas questões, tem que ler muito, tá? Então, tenham calma, levem lá água, levem comida para vocês se hidratarem, se alimentarem durante a prova. Vocês não podem estar estressados, não podem estar com fome, com vontade de ir no banheiro. Vocês têm que estar totalmente relaxados para conseguir concentrar naquela prova e conseguir fazer tudo direitinho, tá? Eu já falei e repito que eu acredito em todos vocês são capazes de fazer o vestibular e conseguir passar nele, tá? Vocês só têm que confiar em vocês também e ler aquela prova com paciência, com cuidado, não ficar nervosos, tá, gente? Se ficar nervoso, a gente não pensa direito e aí não vai dar certo. Então tentem ter calma, tá? Essa é a principal coisa durante a prova. Uma boa sorte para todos vocês. Vocês estão liberados, gente. A gente tem um minutinho de aula, já vai encerrar a reunião. Uma boa noite, tá? E depois me contem como foi. Se quiserem alguma aulinha extra, é só conversar comigo que a gente consegue fazer até o dia da prova, tá bom? Então um abraço para todos vocês e uma boa noite, gente. Boa noite, professor. Obrigada. De nada, Larissa. Boa noite.